Esta tarde ele está na parte exterior, na parte frontal do nosso edifício, das nossas instalações, na verdade, e vai falar-nos a partir do local onde aconteceu o acidente. Mas antes disso, eu queria deixar aqui uma nota para a reflexão. Por que carga d'água? Os motociclistas que andam com mochilas às costas não são parados. Eles andam, às vezes até à noite, com mochilas às costas. E passam, ninguém manda parar estes cidadãos. Sabe o que acontece? Muitos deles estão envolvidos no mundo do crime. Muitos deles. A questão é mandar parar, deixa-me ver cá a mochila. Eu sei que vão surgir os defensores que vão para as redes sociais falar, mas não faz mal. Estes que defendem, que protegem esse tipo de comportamento, porque acham que não podemos implicar com os cidadãos. Estes, quando forem vítimas, um dia, quando virem que alguém lhes entrou pela casa dentro na calada da noite e tirou a vida a metade de membros da sua família, ele vai ser o primeiro a reclamar. Bom, Joaquim dos Santos, ele que está na parte exterior das nossas instalações, essa é a Estrada de Camama, né? A Estrada de Camama, muito próximo do Arquivo Nacional. Ele narra-nos o que aconteceu muito recentemente, no início da tarde. Joaquim, boa tarde. O que aconteceu? Um acidente, um aparatoso acidente, é isso? Boa tarde, companheiro, é contigo. Roda, força. Mário, hora viva, mais uma vez cá estamos para reportar mais um acidente aqui bem junto às instalações da televisão pública de Angola. A avenida que vem do Quilamba e que dá acesso ao Hospital Geral de Luanda, aqui em Camama. Uma viatura de marca Hyundai Getz e a outra Suzuki Jimny colidiram recentemente aqui mesmo, bem próximo ao entrocamento. O que aconteceu de concreto foi que a viatura Hyundai vinha aqui das imediações do Quilamba, a outra também vinha, mas presumivelmente consegue-se ver que há aqui a falta de prudência e o excesso de velocidade que esteve então na origem deste acidente, que resultou no capotamento do Suzuki Jimny aproximadamente de 4 vezes, mas conseguimos ver que não houve vítimas mortais, porque no Suzuki Jimny iam 2 ocupantes, o motorista e uma senhora. Já no Hyundai Getz iam 3 ocupantes, nenhum deles saiu com ferimentos graves, saíram todos ilesos, mas o certo mesmo é que há aqui danos avultados a ter em conta. Vamos ouvir primeiramente o motorista da viatura Hyundai Getz. Eu abasteci a gasolina, eu tenho que ir. Parei lá embaixo, certo? Eu recuei daqui até que parei. Não teve nenhum carro a ver, teve um caminhão passando. Eu tive espaço suficiente para entrar. Eu entrei, já passei a primeira faixa, a segunda. Eu estava naquela faixa do betão, desses burgão aqui. Ao entrar já, ele sai, faz isso. Eu se não prestasse atenção, talvez eu morrer, porque do jeito que ele fez isso. Ele só capotou porque ele subiu em cima do passeio, veio me bater em cima do passeio. Então, venho da faixa de rodagem, a faixa principal, e por cima da curva eu vejo um Hyundai Getz a fazer a curva. Isso é, por cima da curva. E pela velocidade que eu vinha, não tenho necessidade de frear, porque seria um embate nos lances, eu rompia direito. O que se passa é, não sei porque que ele sai da recaixotagem. Você vê aqui tem recaixotagem. Ele rompe o lancio e tenta atravessar para apanhar outra faixa desnecessária. Então foi isso, batemos-nos, eu capotei uma vez e vim parar aqui. Mário, conseguimos ouvir de viva voz os 2 automobilistas. Nós continuamos a chamar a atenção aos automobilistas que devem ter prudência e que devem ter muito cuidado no ato em que vão pisando o pé ao acelerador, porque o excesso de velocidade tem como resultado isto que acabou de acontecer. Muito bem. Joaquim Santos, a partir da parte exterior das nossas instalações. Vamos receber o professor Júlio Quental. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos. Endereço a si e à sua digníssima família respeitosos cumprimentos extensivos a essa equipa maravilhosa do Ecos e Factos, a famosa Regina, a Regi. E Mário, hoje aproveito para endereçar
o meu afeto, o meu amor à minha esposa, que está de convalescença. Pois, por isso o professor não esteve connosco ontem e anteontem também, né? Corretíssimo, Mário. Diz a Bíblia que homem e mulher unir-se-ão e serão uma só carne. Uma só carne. Quer dizer que o sentimento de dor de um deve ser partilhado aqui pelo outro. É o nosso braço, de apoio. Mário, é inevitável. E, portanto, Mário, acabamos de ver a consequência da irresponsabilidade. Tem Mário. sido dito aqui todos os dias. Correto. E, desculpe, o termo que eu vou usar é um bocado pesado. Um dos automobilistas teve o descaramento de dizer que eu não tinha necessidade de reduzir, porque havia uma interseção. Estou na via principal. A norma estabelece, Mário, que na proximidade de interseções, cruzamentos, entroncamentos e rotundas, e no caso era um entroncamento, o condutor deve reduzir a velocidade. E mais, professor, não perca o raciocínio. Que velocidade? Pois. Porque pela imagem, a violência do embate revela que o homem não ia abaixo de 80. Corretíssimo, Mário. Olha que capotou 2 vezes. Sim. Portanto, este capotamento é sinónimo de alta velocidade. E guinada inadvertida da direção alterou o centro de gravidade do veículo e ele capotou. Portanto, irresponsabilidade associada à imperícia e agravada pela inobservância de normas básicas elementares, Mário, do Código de Estrada. E não cola o argumento que ele apresenta pelo facto de... Ele diz que viu a viatura fazer o ponto de retorno, que é aqui mesmo próximo das nossas instalações. Ele vê a viatura preta, Hyundai Getza, fazer o ponto de retorno. Correto. Ele disse que viu. Sim. Logo se viu, tinha todas as condições para ir reduzindo a velocidade. Correto, Ele diz, não, vi-lhe a fazer, ele fez uma manobra exagerada, mesmo que estivesse a fazer a manobra exagerada. A partir do momento em que ele tem o campo uma visão ampla. Exatamente. Tinha de ter os cuidados que ele aprendeu na escola, não é? Correto, Mário. É que estabelece, está tudo lá. É como a Bíblia, está tudo bem. Mário, o nosso Código de Estrada está bem redigido, está muito bem sistematizado. O que falta é a alteração do comportamento do homem. Está agora em consulta pública o Código de Estrada, a proposta de revisão ao Código de Estrada. Mas por melhores leis que tenhamos, enquanto não houver uma mudança comportamental, adequar o nosso comportamento viário ao cenário, teremos problemas destes. E porque, repare, Mário, o Código de Estrada estabelece também, no seu artigo 26º e seguintes, que o condutor deve circular, ou melhor, deve adequar a velocidade do veículo ao cenário exposto. E outra, deve guardar do veículo precedente a distância necessária para, no caso deste parar de repente, não haver o perigo de colisão, certo, Mário? E devemos utilizar o veículo ainda de forma que possamos ou tenhamos condições de fazer parar o veículo no espaço livre e visível à nossa frente para que não colidamos com o outro veículo. Isso só nos leva a perceber o seguinte: não passaram por uma escola, não venham. Existem os acidentes, existem. São quem está na estrada se submete a situações similares. Correto. Mas em que condição que se for um acidente provocado por sonolência, um acidente provocado pelo asfalto que está molhado, com produtos estranhos, como areia, óleos, etc., vamos admitir. Correto. Na condição deles, revela que não estiveram numa escola. Ou aprenderam pouco, ou esqueceram-se de tudo que aprenderam na escola. Mas há uma outra coisa, Mário, que é a soberba. Muita gente que está ao volante de um automóvel é soberbo. Por estar no automóvel, ele pensa, não, eu sou o dono do mundo. Inclusive, não cede passagem ao seu semelhante, ao seu irmão, só porque anda a pé. Naqueles locais em que até o Código de Estrada estabelece que há passadeira, em que ele deve afrouxar, Mário, para ceder passagem ao peão, a soberba não lhe permita isso e ele quer passar primeiro que o peão. É o comportamento. E eu digo, Mário, deixo aqui a reflexão à nossa sociedade, porque está em consulta pública a proposta de revisão ao Código de Estrada, para que nos reconduzamos, Mário, àquela bela frase de Eno Ulpiano, que diz: ubi homo ibi societas.
ubi societas, ubi jus. Quer dizer que onde existe o homem, Tem de haver há sociedade. a sociedade. E onde há sociedade, Mário, há o direito. É o direito que regula as relações normas. sociais. Exatamente. Portanto, onde começa o meu direito, termina o seu. E agora, o que acontece? O que acontece quando não há respeito pelas normas de condução na estrada? Quando somos irresponsáveis? Quando atingimos os píncaros da irresponsabilidade? Quando perdemos a noção das coisas do tempo, quando agimos como depravados? Sabe o que acontece? Regi, ponha o quadro e vamos ver. Quando nós nos comportamos como depravados, presta atenção, é terrível ver o que acontece de manhã quando as pessoas saem para o trabalho, para o local de trabalho na via expressa. É de bradar os céus. Caminhões carregados de inertes, autocarros a fazerem as famosas mbaias. O resultado é esse. É, Mário, é. E, portanto, este quadro, Mário, mostra, realça o nosso comportamento. E à medida que nos aproximamos do final de semana, a tendência é essa. É, portanto, atingirmos níveis mais altos. E para começar, temos aqui os acidentes, Mário, em que temos 30 acidentes para o dia de ontem, quarta-feira, certo? Contra os 25 do dia anterior, de terça-feira, Mário. Temos aqui um incremento de mais 15, não é? Mais 5. 15, Mário. Mais 5, correto? É um incremento de 5. Exatamente. Portanto, 35. Agora, façamos um acumulado de 55. 55 acidentes em 2 dias, Mário. É violento, é violentíssimo. E repare que estes 30 acidentes produziram 10 mortos. Contra os 10 do dia anterior. Temos um acumulado, Mário, de 20. Quer dizer que 20 famílias ficaram privadas dos seus entes queridos. Há choro, há dor em 10 lares angolanos em razão só da sinistralidade, Mário. Não estamos a falar de outras patologias. Estamos a falar de situações não patológicas. Estes 30 acidentes, Mário, produziram 41 mortos, feridos, aliás, contra os 27 do dia anterior. De terça-feira. Estamos a falar de um acumulado de, Mário, 68 feridos. Mário. Em 2 dias. É muita gente. Correto, Mário. Destes 41 feridos, 24 são graves. Meu Deus. E temos aqui levado à reflexão as pessoas de que estes feridos graves, alguns podem evoluir a óbito em razão da gravidade das ofensas corporais ou até podem adquirir para patologias. Toda a vida deficiências motoras. E isto é que é o mais grave, Mário. Portanto, esta incapacidade cognitiva pode levar à incapacidade laboral e esse indivíduo, fica em casa. Correto. Paraplégico ou tetraplégico, e os filhos menores têm que trabalhar. Aliás, ainda bem, presta a câmara, ainda bem que o professor refere-se a isso. Nós vamos mostrar-lhe amanhã, nós vamos contar-lhe a história de uma senhora que está entrevada numa cama. A senhora está na casa dos 40 e poucos anos, não é? Mas parece ser uma rapariga na casa dos 11 por causa de um acidente. Meu Deus. Ela não sai da cama, o esposo... Estas imagens, nós vamos passá-las ainda hoje, acho que temos essas imagens. O esposo perdeu o emprego porque agora tem de ficar em casa a cuidar da mulher. Tudo porque alguém irresponsável pegou no carro e pimbas na vida da senhora. Isso é terrível. E por último, Mário, temos os 17 feridos leves, não é? Portanto, contra os 15 do dia anterior, temos um incremento de 2, Mário, mas temos um acumulado de 27. 32, Mário, 32. Pronto, é para dizer aqui o seguinte, Mário, este quadro é violento. E só para corroborar o que o Mário disse, repare, um indivíduo perdeu o emprego, a mulher está na condição de paraplégica ou tetraplégica, tem que cuidar da senhora e dos filhos. E repara, temos aqui falado aqui no programa, temos aqui dito, da necessidade de haver uma certa celeridade processual para então que o indivíduo que causou este dano deva reparar civil e criminalmente os danos que ele criou a esta família. Porque, Mário, não serão eles a reparar. É o indivíduo que atropelou, o indivíduo que criou, o que motivou o sinistro que resultou na incapacidade laboral da senhora, ele deve ser responsabilizado. E tem que ser a doer, Mário.
muitas vezes dizemos, oh, atropelou, morreu apenas uma pessoa. Não, é que esta uma pessoa supria a necessidade de 4, 5, 6 pessoas. Você não matou uma pessoa, você matou uma pessoa, mas condenou uma família, Mário. Portanto, temos que ser mais contundentes na responsabilização civil e criminal para que aqueles que, em observância às normas previstas pelo Código, Mário, criaram acidentes que levaram outros à morte ou à incapacidade cognitiva. Você que tem um automóvel em mãos, conduz um automóvel, sente prazer, vontade em provocar acidentes? Eu hoje vi, num local onde tinha acabado de acontecer um acidente, vi outros automobilistas que deviam ter precaução, correto, mas a cometerem asneiras piores. O que é que está a passar connosco? Bem, mas se não esteve numa escola, se não aprendeu a conduzir, nós aqui damos-lhe dicas. Presta atenção a estas imagens. Não são imagens meramente recreativas. Isto não é para recriar o telespectador. Tem uma objetividade. Professor, ajude-nos a perceber o que está a acontecer aqui. Corretíssimo, Mário. Olha, nós concebemos hoje esta matéria para levar os condutores à reflexão. Isto é, portanto, durante o exercício da condução, e vamos partir do princípio de que nós estamos no veículo branco, certo, aquele de frente, certo? Durante o exercício da condução, nós devemos ter um olhar extensivo para tudo que está ao nosso redor, certo? É que na condução há 3 fatores fundamentais da visão que devem ser exercidas, que é a visão estereoscópica, certo? A visão cromática e a visão periférica lateral. Ora, a visão periférica nós vamos tê-la pelo para-brisas e por via dos espelhos retrovisores. Está a ver, Mário? O veículo branco tem a sua retaguarda, o veículo amarelo, e que será avistado pelo espelho retrovisor interior. Exato. O veículo à esquerda, ou melhor, à direita do veículo branco, certo? Será avistado pelo espelho retrovisor do lado direito, correto. E o veículo vermelho à esquerda do veículo branco é observado pelo retrovisor do lado esquerdo. Quer dizer que o posicionamento dos retrovisores são fundamentais. Por quê? Porque muita gente posiciona mal o retrovisor, em que o retrovisor ainda abarca a parte esquerda ou a parte direita do veículo. Não. Os retrovisores devem abarcar o mínimo possível das partes laterais do veículo, para que tenhamos um maior campo de visão, certo, Mário? Isto para realçar o quê? Para realçar que tenhamos menos pontos cegos. Quer dizer que durante a condução existem pontos que serão abarcados pelos espelhos retrovisores, mas existem pontos que estarão fora do alcance dos espelhos retrovisores. E esses pontos fora do alcance chamam-se pontos cegos. E temos que ter cuidado, porque existem circunstâncias em que não basta olhar apenas que é para o retrovisor. Temos que virar a cabeça para um lado e para o outro, que é para perceber, certo, aqueles veículos que se encontram nos pontos cegos, que eventualmente numa manobra inadvertida podemos colidir com eles. Certo. Fundamentalmente os veículos de pequenas dimensões, que são os motociclos, certo, Mário? Certo. E voltamos a realçar, para terminar, é que é fundamental também que observemos as marcas rodoviárias. Temos aqui uma faixa de rodagem, certo? Não se esqueçam, uma faixa, vai de onde? Lá de cima até lá abaixo. Esta faixa tem 2 sentidos, certo? Quer dizer que existe, portanto, uma zona que é para cada sentido. E repare, Mário, para este sentido, o sentido que vai da esquerda para a direita, tem 1, 2, 3 vias de trânsito. Não é correto dizer que tem 3 faixas de rodagem. Não. Tem 3 vias de trânsito. A via de trânsito vai desta ponta, desta linha até aquela, via de trânsito. Desta linha até a outra via de trânsito. E aí por diante. Então, estabelece a norma que para cada via de trânsito será destinada apenas uma única fila de quê? De veículos. De veículos. Portanto, posicionarmos-nos no local adequado, na via de trânsito adequada ao nosso trajeto é fundamental. Daí também, e para terminar, temos realçado a necessidade das autoridades tudo fazerem para que tempestivamente coloquem as marcas rodoviárias para que sirvam de orientação para os condutores. Infelizmente, há pessoas que põem estas linhas debaixo da viatura. Infelizmente. E formam 4... Então, mostra, isso revela logo que não sabe conduzir. Não vale a pena vir com desculpas porque o engarrafamento. Quem põe a viatura
sobre a linha, não sabe conduzir. Correto, Não vale a pena, não sabe conduzir. corretíssimo. Assertiva. Comprou a carta de condução. Assertiva a sua... É fundamental, Mário, colocar... Portanto, o Código de Estrada estabelece que linhas descontínuas, elas podem ser pisadas ou transpostas para executar manobras de mudança de via de trânsito. Mas repare, pisadas. Pisa e passa para lá ou para cá. Agora, circular sobre a linha, é o que o Mário disse, indicia a ausência de conhecimento ou então a arrogância em cometer, um ilícito rodoviário. E para terminar, Mário, temos estas duas linhas contínuas. Duas linhas contínuas adjacentes no eixo da faixa de rodagem vêm reforçar a proibição da execução de manobras que nos levem a pisá-las ou transpô-las. Então, se uma indica a proibição de pisar, duas vêm reforçar a proibição em locais particularmente perigosos, Mário. Muito bem, muito obrigado, professor. Que aula, que aula. E o programa tem esta particularidade, que aprende se comprou a carta de condução, aquela sua carta vermelha, se comprou, agora começa a fazer anotações, vai aprendendo progressivamente. Professor, muito obrigado. Vamos regressar certamente a qualquer altura quando tivermos o trânsito. Disponha, fazer Mário. Agora uma pausazinha. Este é o pendor do Ecos e Factos, este pendor pedagógico. Estamos aqui para servir, Mário, até porque há maior prazer em dar do que receber. Corretíssimo, Mário. Muito bem. Corretíssimo. Professor Júlio Quental, pois é, armado que tem um carro topo de gama, não foi à escola. Não inventa. Fazer 4 filas numa estrada como aquela que vimos há bocadinho, que só tem 3 vias de trânsito, não são 3 faixas de rodagem, são 3 vias de trânsito, fazer uma, a 4ª não sabe conduzir. Não venha com desculpa de engarrafamento, não sabe conduzir. Tem vergonha de assumir que não sabe conduzir, esse é o problema. Bom, eu disse na abertura do programa que olharíamos para calemas que estão a provocar estragos em localidades como Benguela e Namibe, numa altura em que não está a chover e nós sabemos que, bom, nós não somos experientes na matéria, não somos experts em relação às questões relacionadas ao tempo e ao mar. Gostaríamos de ter um especialista para falarmos a respeito. Mas não é comum acontecer em calemas num período como este, não é? Quem fala-nos a partir do Namibe? Temos já o Namibe, em direto temos... É o Benjamin Manel. Benjamin, boa tarde. Calemas a provocarem estragos. Partiram casas, é isso? Companheiro, força, é contigo, roda. Ora, Mário, boa tarde para si e boa tarde para os telespectadores da televisão pública de Angola. As calemas continuam a se fazer sentir a nível da cidade de Moçambique, que provocou alguma destruição aqui nesta zona da Marginal, local turístico da cidade de Moçambique. Nós vamos à conversa com o senhor Ventura Pedro, que é chefe de segurança marítima interino da Capitania do Porto do Namibe. O nosso muito boa tarde. Senhor Pedro, queremos entender no fundo que fenómeno é este, para os telespectadores perceberem. Muito boa tarde. De facto, há 24 horas que continuamos a registrar um fenómeno das ondas altas na nossa costa, tanto calemas muito altas, que está provocando danos ao longo dos arrogamentos aqui da costa, e neste momento estamos a apelar, portanto, em termos de segurança marítima, a todos os pescadores, todas as embarcações, para se manterem num fundeador até que este fenómeno vai brandando. Portanto, vai decorrendo num espaço de 72 horas e depois disto ele começa a baixar e então aí as embarcações poderão se fazer ao mar. A esta altura estão a passar este apelo junto dos pescadores, aqueles que desconhecem as normas marítimas? Exatamente, estamos a passar, já percorremos esta orla até o Sacomar, onde há maior
concentração de pequenas embarcações. Fomos ao Porto Pesqueiro, a Projeque, a essa orla toda da Baía de Moçambique e, portanto, estamos a passar a mensagem para que as embarcações não se façam ao mar. Não houve aqui alguma vítima deste fenômeno natural? Pelo menos ninguém morreu ou terá desaparecido no mar? Até aqui não registramos nenhum acidente em que vitimou pescadores ou algum dano de algum pescador, mas sim a este levantamento de algumas as pedras ao nível daqui da rampa, não é? São os estragos que a Baía e a Marginal sofreu. Exato, muito obrigado. Aqui ficaram as palavras do Sr. Pedro, do Sr. Ventura Pedro, que é chefe de segurança marítima interino da Capitania do Porto do Namibe, e aqui o relato das ondas altas ou também calemas que se fazem sentir a nível da cidade de Moçambique. De acordo com as explicações do chefe marítimo, este fenômeno poderá durar cerca de 2 dias, e o apelo aos pescadores e aos cidadãos de forma geral a não fazerem-se ao mar nesta época. Mário, ficamos por aqui com a promessa de regressarmos sempre que houver outras que fazem os factos acontecer. Boa tarde. Boa tarde, Benjamin Manuel, a partir da cidade de Moçambique, província de Namibe, e o fenómeno relacionado às calemas que estão a provocar estragos. Na Marginal, vimos agora na Marginal da cidade de Moçambique, também em Benguela. Aliás, quem está a acompanhar a nossa emissão desde as primeiras horas da manhã sabe que nós já fizemos apontamentos também a partir da Marginal de Benguela. Bom, muito bem. Será que um sero positivo, alguém que tenha contraído HIV, é um monstro? É? Um cidadão que tenha contraído HIV é monstro? É um monstro? Deve ser evitado por nós. Não posso cumprimentá-lo, não posso partilhar com ele os talheres. Não posso. Um sero positivo não pode sentar no mesmo local em que estou. Sabe por que é que eu estou a fazer essas perguntas? Porque ainda existe, ou de forma propositada, ou mesmo por ausência de informação, ainda existe. Isso é que é perturbador. Não é só desconhecimento, não é só ostracismo, mas o que existe é mesmo uma aversão aos seropositivos. Olha, um seropositivo é uma pessoa que apenas contraiu uma doença, mas não está impossibilitada de conviver, até de fazer filhos. Faz. Essa ignorância está a vir de onde? Há uma cidadã de 32 anos de idade que, veja, ela foi contagiada de forma dolosa, pelo menos até prova em contrário, pelo companheiro. Tem 3 filhos. Ela é do Bié, Camacupa, mas está a viver em Luanda. 3 filhos. Perdeu o marido, pai dos 2 primeiros filhos, juntou-se a um homem que, segundo ela, provocou o estado atual serológico dela. Contraiu o vírus a partir do parceiro. Foi-se embora. Se for verdade, este é um animal. Se for verdade, quem se comporta desta forma é um animal irracional. Nós somos animais, mas raciocinamos. Quando alguém, de forma dolosa, provoca o contágio do vírus à sua parceira ou parceiro, é um animal. É um animal. E esta mulher começou a sentir-se mal há 2 meses. A patroa, apercebendo-se que ela não estava na sua condição normal de saúde, levou a fazer uma consulta. E veio a triste confirmação. Por causa de um cidadão que é um ser humano sem princípios. Pior são as pessoas que ostracizam a senhora pelo facto de ser seropositivo. Vamos
Vamos a essa história. Roda. Se de um lado há quem transmita o vírus do HIV-Sida de forma dolosa, do outro há uma realidade completamente diferente. Se realmente você descobre que tem essa doença, não fica transmitindo às pessoas, não fica mesmo só contigo, porque Deus é maior. Deus é maior e pode te curar de uma forma impossível que você vai admirar. Então não é aconselhável que quando tem essa doença para poder transmitir os outros. Dou conselho àquelas pessoas que quando têm, procuram fazer a medicação. Foi há sensivelmente 2 meses que a jovem de 32 anos, cujo nome não será revelado, começou a sentir fraquezas e dores no corpo. Daí, a patroa convidou-a para a consulta numa das unidades hospitalar, onde apercebeu-se de que é seropositiva. Jovem com 3 filhos para criar e com uma despesa da renda, viu-se obrigada a abandonar o trabalho de doméstica por conta das constantes fraquezas. Estou doente já a caminho de 2 meses e estava a trabalhar no Quilamba. Fui abandonada no esposo no mês de dezembro. Sou mãe de 3 filhos, sou da província do Bié, município do Camacupa. O pai dos 2 já faleceu e o pai do uma é que é esse esposo que me deu esta doença. Estou abandonada dentro de casa, estava a trabalhar no Quilamba, na casa de uma patroa, mas fiquei muito doente. Já não conseguia fazer nada, mas ela me levou até a clínica do Prenda, fomos fazer as consultas todas e acusou que eu sou seropositiva. Já estou a fazer o retroviragem, mas não estou a trabalhar. Sem recursos para a renovação da renda da casa, a jovem que pensou em mudar para a casa da irmã, mas a discriminação no seu familiar é uma das grandes barreiras. Porque a minha irmã, a única, que nós somos 2, tem preconceito da doença. Eu estava para tirar as coisas para poder ficar na casa dela, até esperar quando eu podia recuperar, para voltar de novo a trabalhar e pagar a renda. Mas os meninos foram para lá, então se fez arroz, quando os meninos terminaram de comer, se usou os garfos foi para o lixo. Então, pensando, estando na casa da minha irmã, não é a doença que vai me matar, é o preconceito que ela vai ter comigo. Ninguém vai buscar essa doença e logo essa doença no meu corpo. Isso é que eu não esperava. Então ninguém me julga, por favor. No seio desta denúncia sobre a discriminação, a TPA, através do Ecos e Fatos, está a fazer todos os contactos possíveis para o contraditório na pessoa da irmã da vítima. Meu Deus do céu. Olha, não às vezes fica difícil tentar perceber. Às vezes, nós passamos aqui matérias de pessoas que são discriminadas por causa do fenómeno do albinismo, né? Pessoas que são discriminadas porque são seropositivas. Essa sociedade está... Mas o que é que está a passar com essa sociedade? É possível perceber isso? Ouça, embora eu não seja especialista na matéria, mas por tudo que eu já li e tem sido amplamente divulgado, um seropositivo não se transforma imediatamente num animal, num ser desumano que ataca os outros. O vírus não nos transforma em lobisomens, nem em vampiros. Quando uma pessoa é seropositiva, tem essa deficiência, mas existem pessoas que vivem e muitos anos. Olha, você já viu falar em Magic Johnson, jogador da NBA, que foi um dos primeiros a assumir publicamente que era seropositivo? Vai lá estudar um bocadinho sobre Magic Johnson. Professor Pedro Castro Maria, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo Mário Santos. Uma saudação que é calorosamente transmitida, ostensiva ao resto da equipa de produção e também ao sempre muito respeitável público telespectador. Boa tarde, Angola. Muito bem. Professor, uma pessoa ligada à sociologia, como é óbvio, também a sociologia versa muito sobre esses assuntos, esses aspectos. Quando uma pessoa é discriminada por... Nós ainda não temos uma prova definitiva de que ela esteja coberta de verdade quando faz esta denúncia.
Mas vamos olhar de forma transversal. Segregar uma pessoa, ou seja, afastar-se de uma pessoa que é seropositiva, pelo facto de ter uma doença, ou até se quisermos ligar para a situação daquelas pessoas que se afastam, discriminam as pessoas com o fenómeno do albinismo. Estamos em presença de uma sociedade que tem algum problema, uma patologia, um problema que deve ser tratado assim com olhos de ver. Infelizmente, caríssimo Mário Santos, é exatamente como disse, é porque as pessoas não estão suficientemente informadas, por um lado, mas por outro lado também há aqui algum problema do preconceito, da discriminação que pode ser baseada na forma como as pessoas foram socializadas em lidar com o próximo nesse tipo de condições. A sociologia, e há um autor em particular da escola americana, Erving Goffman, fala de 3 tipos de estigma. E aqui, no caso de uma seropositiva, podemos colocá-la no segundo tipo, já o albinismo e as pessoas que têm algum tipo de deficiência física estariam no primeiro tipo, que tem a ver com alguma deformação física, provoca às vezes no ser humano a tipificação das pessoas como normal e o estigmatizado. Mas isso é na base exatamente de uma construção social em que as pessoas tendem a tratar outrem com base nessas classificações. São classificações, são construções sociais que estão na cabeça das pessoas. Eu dizia que as pessoas seropositivas são classificadas no segundo grupo de estigma, que são as pessoas que padecem de alguma doença na base do comportamento sexual. Mas o que é preciso às vezes também esclarecer é que nem sempre a contração do HIV e SIDA resulta de um comportamento sexual perverso, ou seja, não é porque a pessoa fez sexo de forma desregrada ou porque a pessoa tivesse se dedicado à prostituição ou teve vários parceiros sexuais que a pessoa tornou-se seropositiva. Infelizmente, na cabeça de muita gente está a ideia de quem contrai o HIV-Sida é porque teve uma conduta sexual desregrada. É falso. O HIV-Sida pode ser transmitido através de objetos cortantes, através de outras formas de contágio. E o que é preciso dizer, e estava a dizer bem e a chamar a atenção, que um ser positivo não se torna logo um ser humano detestável. No caso da senhora, a ser verdade... Mantenha essa imagem aí, mantenha essa imagem. Regi, exatamente. A ser verdade o seu próprio testemunho, provavelmente até o que faltou é ter uma abordagem mais cedo, por desconhecimento, provavelmente, porque nós também não temos sempre a cultura sanitária de avaliar sempre o nosso estado de saúde, o nosso estado serológico, fazer, vamos assim dizer, check-ups regulares e provavelmente o vírus desenvolveu-se até tornar-se doença, agravou-se e ela está a ter sintomas que estão, ali já está na fase da doença, porque senão se a doença tivesse sido diagnosticada muito cedo, eu pessoalmente tenho uma parente cujo esposo faleceu vítima do HIV-Sida há mais de 25 anos, a esposa está viva até hoje e mesmo na altura em que o meu parente faleceu, a esposa foi diagnosticada como também tendo exatamente o vírus. Foi a partir dali, tomando as devidas precauções, dirigiu-se ao Hospital Esperança, aí no Américo Boa Vida, teve acompanhamento médico e psicológico adequado, está viva até hoje, está a criar os seus filhos, trabalha normalmente e a vida dela segue normal. Como disse Magic Johnson, Magic Johnson, estamos a falar do longínquo ano de 1992, que ele fez os últimos Jogos Olímpicos. Exatamente. De lá para cá nunca mais jogou. Foi diagnosticado, declarou-se publicamente
e, inclusive, participou ativamente para a sensibilização do trato que as pessoas devem ter com as pessoas vivendo com HIV. Portanto, as instituições públicas, privadas, as pessoas nos espaços públicos estão proibidas por lei de discriminar os seropositivos. São seres humanos como nós que têm a chance de continuar a viver tomando as devidas precauções, mas o convívio social deve continuar normalmente, porque, como disse o Mário e disse bem, não passaram da condição humana para outra condição, não deixaram de ser extraterrestres, não passaram a ser extraterrestres, não passaram a ser animais, não passaram a ser... Há até doenças como a tuberculose, por exemplo, é muito mais contagiosa. E morre-se mais de malária do que de HIV. E a tuberculose, por causa da forma como ela se manifesta, é até muito mais contagiosa, por exemplo, com o HIV. Mas as pessoas querem conotar isso, que uma pessoa que tem HIV é a morte em pessoa. Pronto, essa que está aqui veio espalhar a morte. Não é bem assim. Não é bem assim. Estas lágrimas desta cidadã devem ser refletidas lá em casa por si. Lá em casa, presta atenção às lágrimas desta cidadã. Olha para as lágrimas dela. Fixa o olhar neste rosto. Presta atenção a estes olhos. Ela está a representar todas as pessoas vivendo que são segregadas, discriminadas por pessoas. Dizem, não, eu não tenho tanto conhecimento, por isso é que eu tenho receio. Não, você tem preconceito. O problema é o preconceito. O seu problema é o preconceito. O preconceito tem de deitar fora. O preconceito tem de tirar da sua vida o preconceito. Senão você nunca vai aceitar as pessoas na condição dela. E desculpe só, caríssimo Mário, nós não estamos na face da terra, enquanto seres humanos, para provocar a dor, a lágrima, o sofrimento a outrem. A humanidade é mais bela, é mais rica, é mais linda, é mais agradável quando podemos proporcionar aos nossos semelhantes momentos de solidariedade, momentos de fraternidade, momentos de alegria, momentos de paz, momentos de convívio salutar. E provocar a lágrima a outrem, provocar o sofrimento, a dor alheia, é das características mais detestáveis da conduta humana. E segura esse raciocínio, porque vamos ir para uma outra matéria daqui a pouco. Vamos precisar da sua opinião relativamente a isso. Agora, eu quero pedir à Regi, prepara aí para repreendermos todas as pessoas que discriminam. Nós vamos repreender todas as pessoas que ainda continuam a discriminar. Preparados? Agora vai! 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 Repreender toda discriminação. Toda discriminação. Não importa se for só uma situação igual. Agora, para esta Câmara, 8 milhões de kwanzas. Por amor de Deus, é muito dinheiro. 8 milhões numa altura como esta. Há uma cidadã, embora não tenha acontecido numa só sentada, né? Ela apercebeu-se de que foram surrupiados da sua conta do BFA 8 milhões de kwanzas. Como é que 8 milhões de kwanzas desaparecem de uma conta? Estamos a falar de um banco idôneo, com uma marca na banca. Está há 30 anos no sistema bancário angolano. Mas não é o banco quem cometeu. Se isso se confirmar, não é o banco. É apenas um funcionário que está lá, transvestido de funcionário, mas é um larápio. Vamos acompanhar essa história. Roda, Regi. Segundo nos conta, há pouco menos de 3 anos, viu sair da sua conta mais de 8 milhões de kwanzas. Para minha surpresa, vejo 4 transferências feitas no valor de 2 milhões de kwanza, que faz um total de 8 milhões de kwanza. O que quer dizer que o banco nem sequer
se disponibilizou em ligar para mim no sentido de saber se era eu que fazia as transferências ou não. Diz que tudo aconteceu depois de receber uma mensagem por e-mail a solicitar a atualização da sua conta. No dia 20 de abril, foi confrontada com um e-mail ao qual pedem para atualizar os meus dados. Eu atualizei os meus dados, não é? E deixei-me estar. Dia 24, recorro-me outra vez à minha conta, no sentido de verificar se estava tudo bem. Qual foi para a minha surpresa, vejo 4 transferências feitas no valor de 2 milhões de kwanza. Facto curioso é que a mesma foi solicitada durante muito tempo pelo banco para aderir ao Internet Banking. Por esta razão, a recepção do e-mail não foi tão estranho assim. Qualquer transação que eu quisesse fazer, só fazia a partir do BFA-Net. Mas acontece, porém, que eu, quando dá a situação da pandemia, eu vou verificar o BFA-Net. Quando deparo-me que estava bloqueada. No dia 20 de abril, foi confrontada com um e-mail ao qual pedem para atualizar os meus dados. Eu atualizei os meus dados. Durante 4 dias foram efetuadas transferências para contas diferentes, que passo a citar os beneficiários: Elder Alberto Simão Bernardo, Nepango Maquesse e Romilson Gouveia Madruga. Este último apontado como professor da Faculdade de Agronomia do Ambo. Liguei para o meu gestor de contas, que me aconselhou a ligar para o sistema de apoio, no sentido de cancelar o meu internet banking. Liguei, fui informada que eles só iam tomar conta da reclamação e enviar para o departamento que faz o cancelamento do internet banking. Durante 3 anos, a senhora Gaspar procurou saber do banco como foi possível ter acontecido tal facto e de forma consecutiva, sem que a mesma fosse notificada. Até o momento, nem água vem, nem água vai, e tudo está assim mesmo, em banho-maria. Tentamos contactar a Associação Bancária de Angola, mas não tivemos sucesso. Está difícil. Nós fizemos todos os esforços para ouvir até a versão do banco. Está difícil. Gostaríamos mesmo que, e estou a fazer esse apelo a essa instituição idónea, gostaria que nos respondessem. Nós temos as vias abertas para o diálogo. Queremos ouvir a vossa versão. Queremos mesmo. Nós estamos a abrir o coração, queremos ouvir. Todos os contactos feitos até agora esbarram numa parede. A cidadã está aflita. Professor, estamos a falar de uma instituição idónea. Certo, agora, certo. Ao acontecer... Estamos até a ver aí os outdoors em várias artérias da nossa cidade, da nossa urbe, como disse o Mário, a anunciar os 30 anos e agradecer em Angola pela confiança. Não é assim? Sim. E um outro slogan que esse banco tem é confiança no futuro. Agora, se das contas de alguns clientes se começam, e gostei desse termo, a surrepiar, porque o que é interessante aqui é perceber que o dinheiro não tem pernas para andar por si, não tem asas, o dinheiro não voa, não. O dinheiro da senhora só saiu da conta porque alguém o retirou indevidamente. E a senhora não é nenhuma louca, cremos nós, para levantar um caso. E depois, caro Mário, disse bem, nesses tempos de agora, só como 8 milhões de kwanza não dá um jeito na vida. Para a gasolina, que subiu, para os preços da cesta básica que subiram. Você perde 8 milhões, és capaz de ter não sei quantas noites de insônia. Esse é um dinheiro bom para nós outros, estamos na classe média baixa, enfim. 8 milhões de kwanza e dá cá um jeito.
E a aflição da senhora é compreensível. Agora, esperava-se, de fato, alguma reação do banco. É o dono. É o dono da conta. O banco tem obrigações contratuais, inclusive contratuais, de dar uma explicação à senhora. O banco tem essa obrigação. Agora, a situação está em banho-maria, a senhora também não poderá, dessa forma, cruzar os braços. Há outras instâncias a quem ela tem de recorrer, eventualmente instâncias aqui já policiais, para poder ver o seu dinheiro de volta. Ela tem de lutar até conseguir ter o seu dinheiro de volta, caro Mário. Agora, é preciso também um apelo às instituições públicas e privadas que lidam com cidadãos no seu trato diário. E o banco a que nos referimos, BFA, é um banco que tem credibilidade no nosso mercado, absolutamente. Não é isso que está em causa. Agora, por vezes, por causa de um ou mais funcionários, e às vezes escondidos num bom fato e gravata, num bom perfume, colocam mal todo um processo e retiram a confiança. Porque se a pessoa não guarda o dinheiro no banco, vai guardar mais aonde? Vou mais no meu avô buscar um garrafão para pôr lá o dinheiro num tempo desse. Não, o dinheiro fica no banco. Não é isso que nos aconselham. Exatamente. A nova educação financeira não é que o dinheiro fica mesmo no banco. Então o banco aqui tem de dar uma resposta para até restaurar a credibilidade dessa cliente e dos demais clientes que estão a acompanhar essa peça. Muito bem, professor, vamos fazer um ponto e vírgula. O professor regressa amanhã porque temos mais assuntos. E amanhã é aquele dia, sexta-feira, né? Exato. Início do fim de semana, suquilho dia de semana. É um dia de muitas emoções, mas que também, por vezes, essas emoções resvalam para condutas que provocam dor. Portanto, sexta-feira vai haver mais. Vamos com calma. Que Deus nos abençoe, Mano Mário. Muito bem. Professor Pedro Castro Maria, Sociologia, no nosso programa. Bom, quando regressarmos, nós vamos para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos falar do cidadão chinês que tentou burlar. Epa, esses chineses. Tentou, por duelas, truques e malabarismos, tentou fintar o sistema financeiro angolano. Não conseguiu. Ele importa um determinado produto, declara um outro produto, para ver se paga menos nas despesas aduaneiras. Não conseguiu. Foi detido e bem detido. Bem detido. Volte connosco depois do intervalo, até já. Os seus extintores estão prontos para o uso em caso de emergência? Só há um jeito de ter certeza. A HSA oferece um completo serviço de manutenção de extintores, reparações, recargas e testes de pressão. Venha até a HSA ou vamos até você. Converse com os nossos especialistas. Festas das Cidades, Lubango, Unitel, BFA 30 anos. Dia 26 de agosto, sábado, às 17 horas, no estádio da Nossa Senhora do Monte. Com entrada livre. Com as atuações de Eduardo Paim, Ana Joy, Mary Nalu, Johnny Berry, Yanika Froman, Jéssica Ning, Cage One, Elizabeth Ventura, Sally G. Venâncio, Bambila, Button Rose, Chef Ruda, John Trouble, The CSV, Eva Rap Diva, Young Double, Sherilson Israel, Atrupi, Krista, Anderson Mário, DJ Loló, Maice, DJ Calas, Landry, Flávio Ngola. Uma produção LS Republicano. Coprodução Shoas Produções. Um patrocínio Unitel, BFA, Bento Tangamba, Pepsi. Perguntamos às crianças: quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã?